Olá pessoal, vamos para a resolução de mais um problema da topografia aqui utilizando o material da Casio, né? Mais uma vez eu vou utilizar aqui a FXCG100 e aí eu não vou falar do modo planilha, né? O modo planilha já foi extensivamente utilizado, né? O pessoal poderia usar o modo planilha para calcular a área formada por esses pontos que não são apresentados aqui, né? E o que eu quero fazer é resolver esse exemplo 7.1, né? Então tem aqui os pontos 1A, 2A, 4C, 5B, 5A e 5C. Aí a gente apresenta a metodologia tradicional do cálculo de áreas, né, que é conhecida do pessoal da topografia, e eu vou mostrar como é que a gente faz do jeito gráfico, né, aqui na CG100. Então, na CG100, pessoal, tem um modo que a gente chama de geometria, né, um modo bem legal para extração de informações, né, esse menu ele está aqui em cima, ó, né, e ele abre essa telinha aqui. Então, quem tem a calculadora, né, a operação da calculadora é muito mais rápida do que com o emulador aqui na internet. Né? A primeira coisa que a gente tem que observar, para quem quer brincar inicialmente com isso, é que tem algumas funções que estão perdidas no teclado aqui. Né? Para quem não lembra das funções, né, se você apertar no botão 0, lá, tem uma ajuda aqui que mostra. Então, por exemplo, o 0 é ajuda, ó. O alfa, botãozinho laranja, seleciona a figura. O botão de variável aqui, o X, né, ele agarra, né, então serve para arrastar. O AC anula a seleção e o botão que vai importar aqui é o variable, aqui, né, o X. Então, isso aqui a gente vai usar bastante agora. Então, essa é a primeira coisa que tem para dizer, né? O teclado numérico fornece umas opções de navegação mais rápidas, né? Então, imaginem que a tela está dividida como se fosse teclado numérico. Ó, o 7 vai para um cantinho, 8 vai para o meio, 9 mais para o outro lado, 6 para baixo, ó, 5 no meio, 4 no lado, 1 para baixo, 2 no meio da linha inferior e 3 no canto inferior direito. Né? Então vejam que dá para navegar bem rápido se eu usar o meu teclado numérico aqui como navegação. Né? Outra coisa legal de falar é que o mais e o menos, né, eles auxiliam no zoom. Então depois eu vou falar disso. Então eu quero calcular a área formada por esses pontos aqui, pessoal, 1A, 2A, 4C, 5B, 5A e 5C, né? Então eu vou imaginar que eu nem sei a geometria desses pontos, né, pessoal? E aí como é que eu faço para começar essa brincadeira? Né? Bom, eu conto o número de pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, acho que é isso. A primeira ferramenta de desenho está aqui, né? Tools, tem aqui desenhar, né? Eu posso desenhar ponto e posso desenhar segmento de reta, né? A gente vai concentrar nessas duas coisas hoje, ponto, e eu vou desenhar aqui, né? Um ponto, vejam que ele já está chamando de DC, né? Aqui, depois eu vou trocar isso, vou dar um OK aqui, vou desenhar o D, né? Acho que ele numera de acordo com a última letra que eu fiz, né? Eu acho que isso não importa muito para a gente nesse momento, né? Então, vou colocar aqui mais um pontinho ali, né? Mais um no meio e mais um para cá. Pronto. Então, tem ali desenhado os pontos C, D e F, G. A primeira coisa, né, pessoal, que eu vou fazer aqui é alterar o nome desses pontos, né? Como é que eu faço para alterar o nome desses pontos para não me perder na hora de fazer a análise que eu desejo, né? Eu passo sobre o ponto, dou um OK, ó. E aí no menuzinho X aqui, ó, ele vai aparecer as variáveis, né? Que me são permitidas serem alteradas. Então, vou dar um voltar aqui, ó. Vou em cima do C lá, ó, posso dar um alfa, posso dar um OK, ó, ele aparece as coordenadas. Se, quando aparecerem as coordenadas aqui, eu apertar no botãozinho X, ó, eu posso alterar, navegando para o lado aqui, tanto as coordenadas quanto o nome. Ó. Então, vou me concentrar primeiro em alterar o nome desses pontos. Né? Então, esse aqui vai ser o ponto, vejam que agora eu vou ali na variável, né? Navego para o lado, dou um OK, ó. E esse ponto aqui eu vou chamar de 1A. Então, ponto 1, 2 alfa, trava o teclado maiúsculo, né? 1A, tá ali o ponto 1A. Vou fazer a mesma coisa para os demais pontos, né? Então, vamos para o da sequência, né? Saio com a flechinha voltar, dou um AC para desselecionar o ponto. Vou lá para o meu ponto D, né? Dou um OK, né? Vou no variable ali, vamos chamar de teclinha X, né, daqui para frente, dou um OK e vou trocar aquele ali para 2A. Joia?
Então, seguindo, né? Flechinha deseleciona, AC, flechinha sai do menu, AC deseleciona. Vou lá para o próximo ponto, dou um OK, né? Podia fazer isso com alpha também. Aperto o variable, né? Dou um OK e vamos editar o nome do ponto. O próximo agora é 4C, né? Então, desabilita o teclado numérico, 4C. C. 1A, 2A, 4C. O próximo agora é o 5B, né? Então vamos sair aqui, cancelar. 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 Pronto. Vamos para o próximo ponto, né? Dou um OK. Variable. Esse aqui vai ser o 5B, é isso? Vamos ver se eu não me perdi. B. Ok, 1A, 2A, 4C, 5B. O próximo vai ser o 5A. Vamos ali para o meio. Então, OK. OK novamente. Tá aqui o ponto 5A. E o último, né, gente? Então tem que sair duas vezes aqui da caixinha, deseleciona. Agora vou lá para o último ponto, que é o 5C. Vejam que ele aparece a caixinha de seleção, né, como se fosse um Object Snap lá do AutoCAD. Isso ajuda bastante, né, a gente na hora de escolher o ponto sem errar. Né? Então, próximo ponto, 5C. 5C está aqui. Pronto. Então aqui eu tenho os pontos já nomeados, né, adequadamente, né, pessoal? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as coordenadas, né, as coordenadas verdadeiras deles. Então, agora como eu tenho os pontos já definidos, né, gente, eu vou passar a editar as coordenadas deles. Então, vou começar primeiro pelo ponto 1A, né? Então, aperto o OK, aperto o variable ali, né? E em vez de... Aqui está sendo distância porque eu selecionei 2 pontos, tá? Depois eu vou falar disso. Então, vamos desselecionar tudo. Aí, selecionamos o ponto 1A, né? Vamos na opção variáveis e agora, né, pessoal, vamos trocar para, em vez da edição do nome do ponto, vamos editar as coordenadas. Olha que legal. Então, agora eu posso editar as minhas coordenadas. Então, lembre que aqui as coordenadas x e y são separadas por vírgula, né? No caso, o primeiro ponto ali é 2307,89, né? Eu tenho uma vírgula e a componente y. 1342,19. Então vejam que o ponto sumiu da tela, né? Porque ele já não está mais aqui. Então flechinha voltar, sai da seleção. Vou ao próximo ponto, né? Vou agilizar a navegação com o número 8. Seleciono o ponto 2A, né? Seleciono o ponto 2A, aperto o flechinha e vamos editar as coordenadas do 2A. Então as coordenadas 2A são 2.505,57. E para a componente y, 1352,80. Vejam que ele sumiu da tela também, né? Porque ele foi para outro campo de visão. A coordenada aqui está limitada por esse espaço, né? Cancelo, vamos para a próxima, né? Então, OK, seleciona, mexe nas variáveis. Vamos para o ponto 4C, né? Então, por isso que eu alterei a nomenclatura antes, que é mais fácil de visualizar, né? 2.481,8.
e 1279,74. Edição no próximo ponto. Então, ok, seleciona ponto 5B. 5B tem coordenadas 2.448.39 e 1.234.96. Ok. Veja que ele já saiu do campo visual também, né? Vamos aos dois últimos. Seleciono. Caixinha de variáveis, dou um ok. Modifico as coordenadas do 5A. 2.427.93 e 1.263.99. Sumiu também do campo visual, né? E aí falta a última coordenada. Vou agilizar minha navegação com o botão 4 aqui, ó. Dou um ok. E vou editar a última coordenada. Aperto o botãozinho da variável ali, né? Dou um ok. Cuidar o sinal, né? Às vezes o pessoal esquece de colocar o sinal aqui, né? Então, tipo, ponto 5C, 2.352.93. Né? E a componente y desse ponto vale 1.258.59. Então veja que todos os pontos sumiram do campo de visão, né? Agora eu vou trabalhar com algo equivalente aos extents lá no AutoCAD, né? Então aqui em ferramentas, né? Aí vocês vão procurar uma ferramenta chamada visualização. Visualização está aqui, ó. Então aqui eu posso ter aquelas ferramentas, né, de arrastar, de fazer o zoom box, enfim, né, tem uma bem legal aqui que é como se fosse um extend, ó, que é o ampliar ajuste, ó, dou um ok, olha aqui, ó, tá aqui todos os pontos, ó, exatamente conforme a geometria da figura. Quem for olhar o material de apoio, né, tá exatamente assim. Agora o que eu vou fazer, né, pessoal, eu vou tentar definir uma área a partir da construção de segmentos, né? Então a próxima etapa que nós vamos fazer é tentar desenhar segmentos para ligar esses pontos, né? Então, a gente vai usar para isso essa ferramenta chamada desenhar segmento aqui. Segmento. Então, tem que clicar em dois pontos, ó, vejam que ele já ficou quadradinho quando está sobre o ponto, clico no 4, com o 7 eu vou mais rápido para lá, e aí dou uma navegada fina, né, com os botões do teclado. Dou ok. Pronto, fez o primeiro segmento. Veja que a ferramenta ainda está ativa, então posso repetir, né? Ok, com o 4 ali eu dou uma navegada, 2 eu acho, ó. Agora eu vou trazer para cá o outro segmento, ok, né? Então posso sair de novo e seguir desenhando. Ok, do 5C para o 5A. Vamos desenhando. Ok, desenhei o próximo ponto. Vou sair um pouquinho do lado só para confirmar que o segmento foi desenhado. Agora do 5A para o 5B. Ok. Seguimos desenhando, né? Começo agora do 5B até o 4C. Ok, finalizo. E por último, né, gente? Do ponto 4C, eu acho que era 5C o nome daquele ponto, né? Até foi digitado errado, agora a gente pode arrumar ele aqui. Basta editar como eu fiz antes, né? Ok, está finalizado. Então, se eu quiser editar aquele ponto 4C, eu digitei errado o nome dele, né? Não tem problema, pessoal. De novo, eu seleciono o ponto, né? Então, selecionamos o ponto aqui. Selecionamos o ponto, vamos nas variáveis, né? Ok. Variáveis, né?
troco aqui a caixinha para editar o nome, ó. Então, ok. E o nome dele vai ser 5C, né? Para ficar igualzinho ao que está escrito aqui. Desligo o teclado numérico, está habilitado lá em cima com A, coloco um 5 e pronto, resolvido. 1A, 2A, 4C, acho que aquele ali é o 4C, gente, que ele era 4C mesmo, não tinha nada errado. 5C está aqui do outro lado, eu estava confundindo as coisas, mas não tem problema, editamos novamente, né? 4C, estava observando a ordem da figura ali. 4C, ok, finalmente. Eu acho que não tinha nada errado, era uma falha de visualização minha, né? 1A, 2A, vou tirar a flechinha da frente aqui, 4C, tá ok, depois 5B, 5A e o 5C volta para 1A. É exatamente isso. Agora, pessoal, para calcular a área ou perímetro, eu simplesmente vou selecionando segmentos, ó. Seleciono este, depois seleciono esse aqui, selecionamos o segmento 1A, 5C aqui agora. Eu vou saber que quando eu terminar de selecionar a área inteira, ou a área fechada, vai acontecer uma coisa bem legal aqui. Selecionei esse segmento, faltam 2. Selecionei esse segmento aqui. E selecionei esse aqui, ó. Olha que legal. Então, tá aqui a área, ó, pessoal, 14.347.54, né, que deu um ponto 34, né, eu falo dessa diferencial de aula, não vou discorrer sobre ela aqui, né, basicamente tem a ver com eu ter truncado aqui, né, com duas caças diferenças, e se eu apertar o variable novamente, né, gente, olha que legal, eu posso vir aqui pro lado e trocar pelo perímetro, né, então L vem no lente ali, né, então aqui está o perímetro, né, e aí se eu trocar pela área desenhada no meio, eu tenho a área total da figura, né? Então, a aplicação bem joia, né, da FX-CG100, eu posso ainda colar a área se eu quiser, ó. Então, a área fica em algum lugar, né? Tá aqui a área. Vou usar o botão arrastar, né, que é o X-teto aqui, vou colocar bem no meio ali, ó. Vejam que, né, inclusive para fazer brincadeiras bem legais com essa área aqui. Então, na próxima etapa, né, pessoal, a gente vai usar isso para... A gente vai usar esses conceitos aqui para dividir a área ao meio, né? Então, só para mostrar para vocês, quando eu seleciono dois segmentos aqui, né? Se eu selecionar um, eu tenho a distância, né? Não preciso calcular nada, está dando a distância ali em cima. E se eu selecionar segmentos 2 a 2, né? Eu tenho, por exemplo, o ângulo entre os dois alinhamentos, né? Olha aqui, ó. Então, eu vou aqui em Variable, ó. Tá ali o ângulo, né? Eu posso escolher que tipo de ângulo que eu quero, né? Não vou entrar no mérito disso aqui agora, mas dá para mim fazer cálculos de ângulo e distância uma vez que a figura esteja perfeitamente desenhada. Então, um vídeo um pouco mais longo, né, pessoal, mas é uma aplicação bem jóia aqui, né? Cálculo bem distinto do cálculo, realmente eu vou chamar assim de cálculo geométrico, né, da área. Então, além de desenhar os pontos, né, fazer o croquis exatamente como ele é de verdade, né, em escala, eu calculei a área e o perímetro da minha figura a partir das coordenadas lá do campo, né. Então, é uma coisinha bem legal, né, que ajuda para prova, né, ou para visualização lá no campo, né, sem muitas dificuldades. Então, no próximo vídeo eu vou fazer a divisão de áreas, né, que é uma aplicação aí do cadastro urbano, do cadastro rural, né, dessa mesma figura aqui, e utilizando essas mesmas ferramentas, vão ver que ela sai muito mais fácil do que fazendo a diferença de azimuths, ou calculando distância, porque todas as variáveis estão prontas aqui na minha área, né. Eu posso salvar essa figura aqui, né, então tem um ficheiro aqui, né, eu posso salvar isso aqui com um nome, né, e posso também trocar as cores das linhas, né, ou coisa do tipo, né. Então, vamos colocar ali desenho D7.1, D71, que é do exemplo 7.1. Então, tá aqui o desenho salvo, né? Posso salvar ele para o trabalho, posso limpar isso aqui, né? E posso, inclusive, pintar aqui dentro, trocar as corzinhas via essas ferramentas aqui de edição, né? A gente tem que selecionar a cor. Tá bom? Então, 20 minutos de vídeo, acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz, né? Porque eu acho isso aqui muito legal mesmo. Acho que vale bastante o pessoal da topografia investir, né, nesse aspecto da calculadora, que é uma coisa que é difícil de encontrar, né, nas outras calculadoras, né. Então, fazer essa edição e armazenar dessa maneira como está aqui, tá bom?